As faculdades de pedagogia hoje ainda deixam muito a desejar? Não tem nada no mundo que a gente possa explicar a satisfação de ver e ouvir uma criança lendo pela primeira vez. A senhora se sente mais realizada na sua escola em produzir um varredor de ruas feliz do que um empresário corrupto ou um governador neurótico? Eu digo sem pena alguma. Uma escola não é um curral que você abre as porteiras e joga o aluno lá dentro. Em 1970, o Frei Tito é torturado e tenta o suicídio pela primeira vez. Qual foi o impacto que esse episódio teve na família? Enquanto aquilo não fosse revelado, ninguém saberia se estava havendo tortura no país. Quem é Nildes Alencar Lima? Eu sou uma mulher nordestina, cearense, nascida em Lavras da Mangabeira, filha de Delfonso e Laura e irmã de 10 pessoas maravilhosas, capazes, me amaram muito, que tive uma convivência maravilhosa nesta família. Como é que foi, professora, a sua infância no interior do estado, com uma família tão grande como a sua? Como eram as suas relações familiares? Apesar de eu ter vindo com 6 anos de idade, mas eu tenho uma memória extraordinária, foi muito marcante. As minhas irmãs mais velhas, juntamente com minha mãe, eu considerava como 4 mães que existiam na minha vida. Fui muito amada, muito querida por elas, talvez por ter nascido um pouco diferente, todas tinham os olhos castanhos, e eu puxei a minha avó, que nasci com os olhos claros, e aquilo foi uma novidade muito grande na família. E as experiências no interior, sabemos como são ricas, são muito ricas. Um rio passava no quintal da nossa casa, o Rio Salgado. Aprendi a nadar com 5 anos, atravessava o rio com as minhas irmãs, achava encantador elas atravessarem o rio nuas, despidas, com a roupa dentro de uma cuia para vir para a escola estudar do outro lado da cidade. E vivi a experiência do nudismo, todos nós tomávamos banho nuas, passava uma canoa, só fazíamos nos baixar, deixar a cabeça de fora da água, coisas assim que hoje, se fôssemos falar sobre isso, acontecer, diziam que eram cenas de nudismo imorais e etc. Então foi uma experiência muito rica, brinquei, consegui andar nos matos, ver as pedras dos caminhos redondinhos, sei o que é a beleza de um rio às 2 horas da tarde, um rio que corre calmo, tranquilo. E isso tudo vai enriquecendo aqueles primeiros anos de minha vida. Eles me marcaram profundamente, foram dolorosos também, porque assisti à retirada da família, a arrancada das raízes, de sair da sua terra e vir para a cidade grande, em busca de dias melhores. Vi a partida de um trem cheio, completo, o carro do trem, só com a nossa família, que éramos 11, mais a minha mãe, mais um negro, que nos ajudou a nos criar, neguinho. Então, essa experiência foi muito dolorosa para mim, ver a estação do trem, o trem caminhando e a estação ficando para trás, e a minha tia-avó em pé, dando adeus para a gente, e as minhas irmãs chorando, se despedindo da cidade. É uma cena muito dolorosa. Vivi a experiência do nordestino que precisa sair das suas raízes para vir para uma cidade grande. Essas são lembranças de um período de seca que vocês viviam no interior? Não foi de seca. O meu pai sonhava que os seus filhos tivessem educação. Ele esperava por isso. E na cidade pequena só tinha até o 5º ano primário. E ele era um homem que tinha uma visão muito grande e passou algumas experiências
que ele não queria continuar na cidade e veio para Fortaleza. Aqui estava uma tia, estavam os primos, onde ele achava que teria melhores condições, como de fato o posicionamento dele, a luta dele e a decisão dele foi muito valorosa para nós. A senhora foi alfabetizada numa época em que alunos eram castigados com palmatória caso não tivessem bom desempenho. A sua infância também foi traumática nesse sentido? Não. A escola que eu frequentei era uma escola pública, gratuita, não era pública, porque era mantida pelas irmãs religiosas de caridade, aqui em Fortaleza, Externato São Vicente de Paulo. Encontrei um calor humano imenso, professoras maravilhosas, não convivi essa experiência da palmatória, nem das professoras rígidas. Convivi, tive o colo de uma freira que eu amei muito, era minha segunda mãe, irmã Odila, e irmã Celina era a diretora desta escola, Externato São Vicente de Paulo. Então eu recebi uma educação e um calor humano imenso. Agora, tive uma felicidade enorme de conviver nesta escola com filhas de pescadores, domésticas, era uma diversidade social e econômica imensa nessa escola e foi uma riqueza enorme para mim, essa experiência. O reinício, o recomeço da vida na capital foi um recomeço difícil nesse sentido? Muito difícil, muito difícil. O meu pai envelheceu rápido com a vinda dos filhos, mas era o seu sonho da minha mãe e moramos numa casa simples, bem simplesinha. O banheiro, lembro-me bem que o sanitário era de cimento, um sanitário feito quase manual, e essa foi a casa que foi a nossa primeira entrada em Fortaleza. Era um areal imenso, ali na rua João Brígido, que chama Rua da Bomba, porque tinha uma bomba que jorrava água para fornecer a todos os moradores do quarteirão. E acostumada a menina de tirar até água no rio, até água nos potes à vontade, como nós tínhamos, com exceção no período das secas, e chegar e ter água aparada numa panela ou em vasilhas para trazer para dentro de casa. Então, e ver jorrar água de uma torneira, de uma bomba, para mim, foi a maior novidade do mundo. Foi ver jorrar água de um cano, que eu não entendia o que era aquilo, como era, né? Foi muito duro, meu pai sofreu muito, passamos experiências difíceis, momentos difíceis. A casa não tinha luz elétrica, né? Passamos a primeira vez que a luz elétrica foi ligada na nossa casa, foi uma festa. A minha irmã foi buscar um banco, trepou-se para acender, que era manual, né? Irenise, vem ver, olha a luz elétrica na nossa casa. Quer dizer, aquilo foi uma novidade enorme para nós. Mas nós tínhamos uma coisa belíssima, que era aquela vontade do nosso pai de ter aquela família unida e caminhar para frente, e a luta das minhas irmãs em se unirem para ajudar o meu pai na conquista da redenção da família. Isso foi a coisa mais bonita que eu presenciei e vivi na minha vida. Professora, um pouco mais tarde, em 1951, a senhora entra para a Juventude Estudantil Católica, a JEC. Qual foi a importância que isso teve na sua vida, principalmente com relação à sua visão sobre a Igreja Católica? Exatamente. Foi ter uma visão mais correta para mim, no meu entender, do Evangelho. O que era a vivência do Evangelho no mundo. E saber que o cristão era aquele que estava à disponibilidade do outro. Eu tinha essa formação, mas não com uma visão tão profunda como a JEC me deu. E uma visão de igreja. E eu ter a certeza de que igreja onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Eu passei até a compreensão da igreja, não só como instituição, mas a igreja presença do Cristo entre eu e o outro. Isso foi uma grande descoberta na minha vida, e que essa descoberta eu vejo que o outro é o Cristo, e quando nós estamos em razão desse outro, isto é igreja concreta, firme
e militante. Isso, para mim, foi uma revolução na compreensão da igreja. Isso, toda a ação católica deixou essa mensagem cristã nos católicos. Eu era só católica, faltava-me ser cristã. Como foi a primeira experiência profissional como educadora? Como foi a primeira experiência profissional como educadora? Quase como criança, a minha irmã me deu assim, um testemunho muito bonito de professora. Eu achava muito bonito vê-la atravessar a rua com aquele livro grande, que era o diário de classe, o livro da professora que ela levava para... Era um livro de chamada. E aqueles meninos em torno dela atravessando a rua. E vez outra, eu ia substituí-la quando ela adoecia. E ela trazia aquelas provas, tinha aquele cuidado imenso de colocar, de pintar, de fazer aqueles laços de fita. Aquilo foi me encantando. Agora, a minha primeira experiência mesmo como professora foi muito dolorosa, foi magoada, foi decepcionante para mim. Eu imaginava a escola, as crianças, umas coisas lindas, uns anjinhos. Encontrei crianças terríveis, danadas, crianças mesmo. E eu não estava preparada para aquilo. E eu era muito tímida, muito tímida e medrosa, cheia de idealismo, mas não sabia como aplicar aquilo na sala de aula. A senhora tinha, então, dificuldade em domar uma sala de aula com 28 alunos de 6 anos de idade? 6 anos, e não compreendia ainda a psicologia da criança. E como é que a senhora fazia isso? Uma vez eu quebrei a régua, que o menino, cutucando, como nós dizemos na nossa linguagem, ele começou a cutucar o coleguinha, e eu falei, conversei e não deu resultado. Eu peguei a régua e disse, olha, isso aqui é para traçar linhas. Como você não sabe traçar, eu quebro e joguei na lata do lixo. Essa foi a minha experiência pedagógica, psicológica, de educadora. Fui chamada a atenção no outro dia pelos meus supervisores da escola. Mas foi o que eu sabia fazer com os meus alunos naquele momento. Então, por isso que eu digo, eu fui me construindo como professora. Quer dizer, aquele momento, essas experiências dolorosas que eu tive, me valeram profundamente para, no meu trabalho atual e dentro da minha caminhada, eu saber como tratar e cuidar das professoras para que elas não sofressem o que eu sofri na sala de aula. A senhora está querendo dizer, a senhora está dizendo que momentos como esse de explosão de um professor, de uma professora dentro de sala de aula, também podem servir de experiências positivas. Com certeza. Desde que haja ao seu redor e a própria pessoa tenha possibilidade de pensar sobre o seu gesto, a sua atitude, refletir sobre isso, é certo, com certeza, que são experiências que vão dando condições ao crescimento, ao aparecimento do educador. Um educador se constrói, ele vai se fazendo, se construindo nesse processo. E todos nós, ninguém nasceu educador. A gente recebe, convive com os educadores, mas eu me transformar num educador só com experiências vividas. E as experiências são a vida da pessoa. É aquilo que a pessoa está nas capacidades pessoais. Se eu não estou capaz, eu erro. Se eu erro, eu reflito. Se eu reflito, eu mudo. E assim é o trabalho da educação. É belíssimo, é uma coisa linda, porque é uma descoberta no dia a dia. A cada dia a gente se descobre num erro e num acerto, e numa vitória e numa derrota. Mas todo o tempo assim. As faculdades de pedagogia hoje ainda deixam muito a desejar? Sim, sim. Eu posso dizer sem susto, porque hoje eu atuo na escola, no laboratório, com os instrumentos básicos, que é o professor, para que ele trabalhe o aluno.
e nós sentimos a defasagem que o professor, o pedagogo formado pela universidade traz. Ele vem com a bagagem teórica, mas falta-lhe também muito a prática. E as nossas universidades ainda não aprenderam e não viram a grandeza e a riqueza que é a escola, onde eles podem colocar seus alunos lá para fazerem e tirarem de lá suas experiências, suas teorias, suas teses, virem de dentro da sala de aula. Então, normalmente, é o que a gente vê, com muitas exceções, não resta a menor dúvida, as teses são tiradas da internet, dos livros, e elas devem vir da experiência vivida de sala de aula, complementada com as teorias dos livros e da internet, não resta a menor dúvida, ou das entrevistas e tudo mais que vai enriquecendo aquilo ali. É uma falta. A nossa universidade ainda não acertou. Melhorou, não resta a menor dúvida, mas ainda deixa a desejar. Professora, qual é a sensação de ouvir um aluno seu ler pela primeira vez? Não tem palavras. Qualquer professora que essa pergunta for feita a ela, a resposta é essa. Não tem nada no mundo que a gente possa explicar a satisfação de ver e ouvir uma criança lendo pela primeira vez. Porque, claro que aquilo é um trabalho que acontece dentro da criança, mas é lógico que teve a nossa ajuda, que nós fizemos os caminhos, que nós traçamos, né, as caminhadas e as possibilidades para o aluno se apropriar disso aí. Então, quando a gente vê que a criança dominou e ganhou aquele mecanismo e teve a compreensão do segredo da leitura, isso é um mistério, na verdade, é como se fosse uma revelação de algo sobrenatural. Eu falo assim, na verdade, com muito encantamento, pelo idealismo que a gente tem, mas limpando tudo isso, é imensa a satisfação que a gente tem, é inexplicável, na verdade. Não tem, os artistas dizem que no teatro, a primeira vez que ele enfrenta o público, eles se sentem maravilhados, mas nós nos sentimos muito mais que isso, eu penso. Por que a senhora tomou a decisão, um dia, de abrir uma escola? Eu ensinei numa escola foi onde eu aprendi a ser professora. E nessa escola eu recebi e tive a compreensão imensa de toda aquela minha limitação de professorinha iniciante. A escola me compreendeu, me acatou, deu condições depois de eu caminhar nela, e com ela foi o Cristos. Era a melhor escola, tínhamos excelentes escolas em Fortaleza, mas era a escola moderna, era a escola católica cristã que se propunha um trabalho pedagógico novo, da escola nova. E eu aprendi, ela foi a minha primeira experiência e foi nela que eu aprendi, foi no Cristos que eu aprendi a ser professora. E ao crescer, eu quis inovar, eu quis também criar a minha situação de educadora. Eu quis também ter a situação de ter uma escola onde eu fizesse experiências próprias. Na verdade, eu tinha muita liberdade lá, mas não era a minha escola, minha no bom sentido, né? Eu queria propor um trabalho novo, eu queria caminhar mais à frente. Foi essa a razão que me fez sair de lá com muita pena e recebi muito estímulo do diretor, que era o Roberto de Carvalho Rocha. Ele me estimulou bastante para eu fazer a experiência pedagógica. Nessa experiência com a sua escola, a senhora adotou uma linha pedagógica inovadora a partir de uma proposta feita pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Mas o próprio governo do Estado não conseguiu implantar o currículo nas escolas oficiais. O que aconteceu?
Nessa experiência com a sua escola, a senhora adotou uma linha pedagógica inovadora a partir de uma proposta feita pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Mas o próprio governo do Estado não conseguiu implantar o currículo nas escolas oficiais. O que aconteceu? Primeiro, não houve tempo, quando a equipe pedagógica do Estado aprontou, quer dizer, concluiu o livro da professora, que era o primeiro currículo organizado que o Estado oferecia aos seus professores, veio a ditadura militar. Antes de chegar à ditadura, os professores não puderam ainda ser trabalhados, porque ele trazia a linha de Paulo Freire, ação, reflexão, ação, né? Na questão psicogenética, de acompanhar o desenvolvimento próprio da criança, numa linha piagetiana também, e trazia o novo para a educação. E a forma, e a linha, e a filosofia do programa, deste programa, para o governo, naquela época, que se implantou no nosso país, entendeu como subversivo. Passou a ser compreendido como aquilo ia subverter a ordem do Estado, colocar um instrumento vamos dizer assim, de revolução dentro das escolas. E foi proibido que o livro continuasse a ser entregue. E realmente havia isso no livro? Não, o livro hoje ele é tão atual que são as experiências da linha piagetiana, da linha de Paulo Freire, da linha até montessoriana, vamos dizer assim, que também ele traz muito uma compreensão. Absolutamente. Agora, ele trazia a responsabilidade e o compromisso do professor com seu povo, que estava passando na mão dele, do professor, gerações. E ali é o nosso povo que íamos construir um Estado, porque os cidadãos que se formam conscientes, responsáveis e capazes de crítica e de tomar decisões, esse é o cidadão que nós precisamos para a sociedade, né? E isso era considerado subversão. Absolutamente. O livro, pelo contrário, o livro ele trazia uma libertação do homem, o que hoje nós defendemos. O que hoje nós defendemos. Na sua escola também, a senhora, de certa forma, adotava alguns conceitos da escola de Summerhill, que prega a liberdade quase absoluta dos alunos, isso, inclusive dos alunos decidirem se querem estar presentes na sala de aula. A senhora acha que esse sistema ainda é um modelo eficiente para formar adultos maduros, justos e felizes? Não, nada que fica no absolutismo é bom para a educação. É muito bom a gente considerar aspectos positivos. Por exemplo, o que me encantou foi o livro Liberdade Sem Medo, do Summerhill, do autor, né, do Neil. E essa liberdade sem medo, essa liberdade que a gente nunca quer dar ao aluno, porque acha que ele vai ferir a autoridade, porque acha que ele com a liberdade, ele não vai saber usá-la. E essa liberdade sem medo é abrir espaço para o aluno tomar as decisões, colocar o seu pensamento, dizer o que está achando, participar na sala de aula das decisões a serem tomadas no dia a dia. É nesse nível. Não é a liberdade, tanto que depois ele escreveu Liberdade Sem Excesso. É entender a liberdade como autodomínio, como autogoverno, como a pessoa estar capaz de se autogovernar. A senhora se sente mais realizada na sua escola em produzir um varredor de ruas feliz do que um empresário corrupto ou um governador neurótico? Mas um varredor feliz, o homem capacitado para o mundo físico, o mundo natural, o mundo humano, as pessoas e o seu mundo interior. Este mundo que é um mistério para todos nós, é o mundo do ser humano, que com todo cuidado e todo respeito nós temos que trabalhar essa criança, porque nós temos certeza que ela é um cidadão, que ela
é um cidadão com direitos humanos, que ela já está na construção do mundo. E essa criança precisa ter todo esse ambiente e esse trabalho e experiências oferecidas a ela para que ela possa se revelar. E exatamente nesta revelação, ela vai se trabalhando e a gente ajudando. Um cidadão, um ser humano, a escola tem que pensar primeiro em formar, em ajudar a construir o homem. Não digo nem ainda o cidadão, mas o homem, ele se sentir, ele diante dele próprio. O homem nasce com as duas possibilidades, mas o destino dele é se realizar, é se transformar, é se construir. Ele está destinado a isso. Ele não está destinado a ser corrupto. Então, esse trabalho é nosso. Esse trabalho é do educador. Não é nem só do professor, porque o professor está para desvendar, ajudar a parte intelectual para ele ter a compreensão, a associação, a reflexão e todas essas funções que nós temos, que são as funções da mente, do cérebro. Mas tudo isso dentro de uma linha, né, de vivência e de convivência. Então, esse é o trabalho do educador. Por isso que a gente precisa da família, porque ela também é educadora. Ela é educadora lá no núcleo, na base onde a criança nasce. E isso nós ainda não entendemos bem. Por isso que a produção do ser humano que está saindo é tão perigosa como nós estamos vendo hoje, né? Muito perigosa para a humanidade, para eles próprios, para todos nós. A senhora se refere à produção de quê exatamente? Do homem. O que a escola está produzindo, ajudando. Porque educar para quê? Educar para quem? Educar para si próprio, para a sociedade, para o mundo. E educar o quê? Educar o homem. O que é educar? Quer dizer, o que a senhora vê, então, basicamente, é que esses casos de corrupção de homens corruptos, empresários políticos corruptos, eles certamente tiveram maus professores. Eu digo maus educadores. Maus educadores. Tanto em família como na escola. Quer dizer, o que é que ele viu? O que é que o fez pensar que aquilo que ele faz é o que vai lhe servir? É o que serve para ele? Algo que a escola não favoreceu para o desdobramento para o outro, para o respeito para o outro, para a caminhada com o outro. Né? Isso a gente não aprende. No momento em que nós aprendemos que eu não posso ferir o outro, eu não posso magoar o outro, eu não vou tirar o dinheiro que não é meu, que é do outro. Por que eu vou fazer isso? Isso é uma questão aprendida. Eles não aprenderam isso. A sua escola, professora, foi pioneira em acolher, sem restrição, crianças com necessidades especiais. Ainda hoje, 40 anos depois, ou mais, muitas escolas criam dificuldades para receber essas crianças. Como é que foi tomar essa decisão naquela época? Olha, a primeira postura e a primeira coisa que tem é acontecer, eu digo assim, uma conversão pessoal. Né? Todas as pessoas que não se converterem a entender que qualquer pessoa, seja como for, com deficiência qualquer, com qualquer cor ou com qualquer problema, é um ser humano que tem que ser acolhido e ajudado a se educar, é o primeiro passo. Isso não foi fácil, foi muito difícil, porque os preconceitos são os mesmos, só que hoje eles se camuflam. Ninguém vai dizer que é contra isso, porque tem uma legislação, tem o poder em cima, tem uma cobrança, qualquer coisa dessa natureza. E na época, cada um dizia abertamente, não aceito, não quero, não gosto, não é bom, isso não é bom para o meu filho, vai atrasar o andamento da inteligência, do intelecto do meu filho, tudo isso. E os próprios professores. Então, a rejeição era clara, franca, precisa. A mesmíssima coisa, nem tinha condição, nem tinha meios, nem tinha profissionais especializados, nem tinha nada. Mas tinha o elemento humano, tinha a pessoa humana necessitada de estar incluída
com os outros. Puxa, se ela mora numa casa, vive numa família, e ela sai e anda e entra numa igreja ou entra num canto, por que não pode entrar numa escola e estar dentro de uma sala de aula? Então a luta foi forte, foi pesada, lutando com as famílias, lutando com os professores, lutando com a minha própria família, porque a escola não caminharia para canto nenhum se ela continuasse dessa forma. Mas a conquista valeu. Valeu porque ela contribuiu para ir disseminando a ideia de que o lugar da criança, seja qual for, é na escola, junto com os outros. Professora, é possível educar com eficiência mais de 40 alunos dentro de uma sala de aula? Professora, é possível educar com eficiência mais de 40 alunos dentro de uma sala de aula? Não é possível. Eu sempre digo que a escola, desculpem-me a expressão, a escola não é um curral que você abre as porteiras e joga o aluno lá dentro. A educação, ela tem que haver condições para o ensino e para se educar, para se cuidar da criança. Então, o professor, o educador, ele tem um limite humano e uma possibilidade humana que precisa ser respeitado para esse trabalho, né? Acima de 30 alunos, dependendo do tipo de alunos que a escola mantém, não é possível. Há de ficar os resíduos 2, 3, 5, 4, que não vão ganhar na história. Professora, 1968 é um ano muito importante para o país e também na sua vida pessoal. Ano em que o governo militar decreta o ato institucional número 5, que suspendeu as garantias individuais, e ano em que o seu irmão, Frei Tito, é preso pela primeira vez. Como era a sua relação com Frei Tito? O Tito foi, eu não digo que foi como um filho, porque eu era muito criança e quase que fui crescendo com ele. Eu tinha 12 anos quando ele nasceu. Então foi entre a irmã mais velha, né, e a amiga que ia se construindo junto. Nós dois íamos nos construindo junto. Embora houvesse aquele respeito, aquele cuidado meu de irmã mais velha com ele e tudo. Nós tínhamos um relacionamento como a nossa família, ela se caracterizou muito por uma família democrática, né? Meu pai, meus irmãos, minha mãe, nós tínhamos uma convivência muito democrática na nossa casa, em todos os aspectos, desde o aspecto da economia familiar, que todos contribuíam, como para o aspecto da partilha nas coisas, na cultura de cada um. Nós nos enriquecemos muito na música, na literatura, no cinema, no teatro, tudo ali dentro, porque era uma riqueza. 11 não é brincadeira, né? Era uma escola viva, familiar. E ele, neste convívio comigo, a gente aprendeu também a ser amigo, a se colocar uns para os outros. Nós não tínhamos mistérios, a gente contava as nossas dúvidas, as nossas dificuldades profissionais, de vida e, sobretudo, nossos pensamentos cristãos. Esse era um assunto que sempre vinha à tona para nós, principalmente de mim para baixo, que éramos 5, né, os últimos da família. E o Tito, eu tive assim, uma felicidade enorme de dizer assim, de conhecer aquela criança. Nunca a gente conhece uma pessoa totalmente, né? Na verdade, cada um é um mistério. Mas o Tito, para mim, ele tinha a revelação do menino danado, do menino feliz, da criança cheia de esperança de vida, do adolescente, do menino apaixonado, do adolescente que se apaixonou pelas coleguinhas de Jeque, Nação Católica, que ele também foi de Jeque.
e do estudante responsável e do homem que foi se transformando a cada dia. Mas eu não esperava, na verdade, em todo o conhecimento que eu tinha do Tito, eu não esperava que ele tivesse a capacidade de suportar o sofrimento que ele teve. Para mim, isso foi uma grande revelação, na verdade. Eu não esperava que ele tivesse essa capacidade. Em 1970, o Frei Tito é torturado na sede do DOPS em São Paulo e tenta o suicídio pela primeira vez. Qual foi o impacto que esse episódio teve na família? Rejeição, primeiro de rejeição, pela nossa estrutura familiar, pela nossa cultura familiar, pela nossa formação de sentido assim, de vida, de não admitir que seria esse um caminho, né, para se resolver qualquer situação. Então, isso foi impacto. Segundo, foi conflitante, como entender um cristão que tem toda uma visão do Cristo, das condições do sofrimento, da sustentação do sofrer, né, pelas coisas pelas quais se lutava e transviar para outro lado. Então, isso não foi compreendido. Até que a compreensão se deu através das explicações, das revelações, do real motivo pelo qual ele fez aquilo, não foi para correr com medo do sofrimento, nem foi para ele deixar acabar de sofrer, nem foi porque não aguentava mais, mas a preocupação de saber que, enquanto não tivesse uma denúncia do que estava acontecendo nos porões das salas de torturas, dos corredores da morte, enquanto aquilo não fosse revelado, ninguém saberia se estava havendo tortura no país. Então, teve um motivo. Ele teve um motivo que era vida, um motivo que era mudar a situação, um motivo que era denunciar. Aí, nessa compreensão, nós entendemos que a razão pela qual ele fez isso. Talvez eu também fizesse numa situação dessa. Como foi o encontro que a senhora teve com o Frei Tito quando o visitou na prisão em julho de 1970 em São Paulo? O encontro na prisão em São Paulo com as minhas irmãs não foi muito doloroso, porque eles, os dominicanos e os presos políticos, eles tinham uma preocupação muito bonita, eles se organizavam muito para dar força aos familiares, para os familiares entenderem e não renegarem a situação de um preso político. Porque muitas famílias não tinham a compreensão do alcance de uma prisão daquelas. Ser preso, já todo mundo sabe, é bandido e tal. E da forma como isso era passado para a sociedade, era terrível. Os meios de comunicação colocavam como os bandidos, ladrões, assassinos, subversivos, né? E então eles se organizavam e quando as famílias chegavam, eles faziam aquela acolhida, eles se organizavam entre eles para que a gente não tivesse aquele sentimento de pena, de revolta, fosse do que fosse. Mas, quando nós olhávamos para um jovem cheio de vida, sentindo ceifado suas esperanças, suas lutas, seus projetos de vida, né? Isso doía fundo na gente, dava pena. Na verdade, a gente terminava saindo com pena deles. Ele chegou a relatar para a família, para a senhora, as torturas que sofreu na prisão? Não, não. Em momento algum ele falou sobre isso? Em momento algum ele não falou. A não ser em Lyon, quando eu estive com ele, que ele falou para mim, se eu dissesse para você o que se passa comigo e o que eu sinto e o que você passaria a me entender mais.
quando eu passei a dizer que ele tinha que superar, passar diante daquilo, fazer de conta que ele era um estudante, que estava fazendo uma tese, um doutorado, e essas coisas assim que a gente fala para poder levantar o espírito da pessoa. E percebi aí que havia um profundo sentimento dele de se revelar. E disse, antes de você sair, de você ir embora, eu vou lhe dizer o que é que realmente se passa comigo. Só que ele teve uma crise, ele se distanciou de mim nesses últimos dias, e eu não tive a coragem de provocar, porque eu tive medo que desencadeasse uma crise mais conflituosa nele e ele tivesse que ele ser colocado no hospital novamente, porque ele disse que não queria mais chegar ao hospital, porque ele teve que receber lá algumas sessões de choque, né? Porque há um tratamento, havia ainda essa possibilidade, e ele não queria passar por isso, né? Então, nisso aí, a gente sabe, sente que posterior àquele momento da prisão que a gente visitava e saía, eu posso dizer até assim, todos eles têm sequelas terríveis dessa situação, das torturas que passaram. Como é que a senhora ficou sabendo do suicídio de Frei Tito? Não foi correto. Para nós foi muito dolorido. Tínhamos notícia que ele estava bem, se bem, quando eu voltei de Lyon, que reunia a família, eu coloquei para a família, a qualquer momento nós teremos uma notícia que não será boa sobre o Tito. Eu tive não só pressentimento, não é pressentimento, eu tive o quadro da realidade dele e tive que a intuição também é uma forma inteligente, desde que você tem elementos para isso, né? De saber que ele não teria sustentação para aquilo. Ele estava só, não estava abandonado, porque tinha a ordem lá que dava assistência a ele, mas não era aquilo que ele estava precisando. Ele estava precisando, na verdade, aquilo era um exílio pior do que estava dos outros exilados, era um exílio profundo, e ele não tinha, não tinha, vamos dizer, sustentação psicológica para enfrentar aqueles momentos. Então, eu vinha nessa certeza de que haveria qualquer coisa que ele se destruiria, mas nunca imaginei que fosse da forma como foi. No momento em que eu estava em casa, num sábado à noite, mais ou menos 10 horas para nós aqui, e o telefone toca, e uma amiga nossa de São Paulo, amiga dos dominicanos também, me telefonou, perguntou pela família, e disse, quando eu senti que ela estava sondando a situação da família, percebi que alguma coisa estava errada. Então ela diz, eu não tenho uma notícia boa para lhe dar. O Tito morreu. Então, para mim, foi como tivesse desabado o mundo todo, não porque morreu, porque morte, a gente diz que está preparada para ela, logicamente, mas não tinha como me explicar o que foi uma notícia, assim, muito desumana. E como eu ia dar uma notícia dessa aos meus? Dizer o quê? O Tito morreu como? Foi encontrado onde? Nas matas, nos bosques. Mas como? Acho que foi do coração. Dizer isso como para o meu pai, um homem de 82 anos, que estava o meu pai, 84. Como colocar uma situação dessa para ele? Então, ficamos desarvorados. Quer dizer, quem ia nos dar essa notícia? Né? Quem ia nos explicar melhor? Nós tínhamos uma parenta freira, tentamos de meia-noite pedir que ela fosse se comunicar com os dominicanos e nos dissesse o que tinha acontecido com meu irmão. Foi quando ela retorna, já ao amanhecer do dia, já 5 horas da manhã, dizendo que ele tinha morrido e que a forma, né, o meio que ele tinha sido enforcado. Então, isso para nós, ninguém pode explicar
o que é você receber a notícia de uma morte súbita para nós e, além do mais, enforcado. Foi, assim, a pior experiência que eu passei. Pior do que saber que ele foi torturado, porque essa foi a pior tortura dada ao meu irmão. A senhora chegou a ser perseguida pela ditadura pelo fato de ser irmã de Frei Tito? Nunca. Nunca teve problema? Nunca tive problemas, nunca. A senhora espera algum tipo de reparação pelo que aconteceu com Frei Tito? A primeira reparação, nós já nos sentimos um tanto gratificados, é o Estado reconhecer que é responsável pela morte dele. E esse reconhecimento o Estado deu. A segunda reparação, que eu acho que não tem nada que repare a vida de um jovem estudante, militante, cheio de vida, de amor, e morrer se destruindo da forma como ele se destruiu, de chegar ao ponto dele dizer que é preferível morrer do que perder a vida dele, quer dizer, lutando pela vida, né? Não tem nada que repare isso. A única reparação que eu vejo é o governo reparar nos que estão vivos, nos que estão continuando a história do país, dar ao nosso povo a verdade que nós precisamos saber. O que é que está escondido naqueles documentos que nunca nós tivemos acesso? Qual é a verdade que tem lá? Por que nós continuamos lutando, falando, querendo para dizer ao povo uma verdade que o povo termina achando que é mentira nossa? Só tem uma reparação para isso. É abrir os documentos, nós termos acesso e saber o que foi, como era, o que era dito acolá. Nós temos uma curiosidade, primeira curiosidade, uma curiosidade humana, uma curiosidade sensível. Segunda curiosidade, uma curiosidade histórica. Nós queremos a história verdadeira. Nosso Brasil não pode viver eternamente numa história mentirosa, falsa para o nosso povo. É isso que eu acho que a reparação estaria por aí, nesse caminho. Professora, voltando a falar sobre educação, a senhora acredita que o governo militar causou algum dano à educação brasileira? Causou. Eu digo sem pena alguma. Primeiro, limitou as possibilidades de desenvolvimento na educação, nas questões da educação, que eram as aberturas dos educadores, era a caminhada dos educadores para uma escola nova, para as mudanças, para sair da lei do ensino 4.024, novas leis, nos traz uma lei amarrada, que é a 5692, nos traz um tecnicismo dirigido para a questão da mão de obra barata para os empresários. Tudo bem, nós precisamos de técnicos, mas não daquela forma. E ainda, sobretudo, a queda sucateando as nossas escolas todas, ela surgiu quando foi decidido, nessa época, transferir recursos para as escolas, convênios com as escolas particulares, esvaziando a escola pública. Levava não só convênios, professores também. E a escola pública se empobrecendo, e as escolas particulares. Olha, eu sou a favor dos dois tipos de escola, pública e particular, porque democracia é isso. Os pais precisam escolher o que quiserem, mas todas duas em igualdade. Escola boa pública, escola boa particular. E o que aconteceu? Sucateou a escola pública e veio aí quem fizer um estudo profundo sobre a história da educação nesse aspecto, vai perceber quem estava dentro dela tem a história viva na mão, sabe disso. Que o desgaste e a quebra do processo, da caminhada que a educação iria ter, foi a partir daí. Procura Lauro de Oliveira Lima no Ceará, o que ele buscou. Procura os educadores do Ceará. Procura os outros nos outros estados. Abafaram. E aí a escola pública foi morrendo.
morrendo, até chegar agora que a gente está tentando levantar essa escola de novo. Eu queria chegar exatamente nesse ponto. Estamos falando sobre a época do governo militar. A senhora acha que o governo hoje trata a educação bem? Bem, não. A educação tem que ser tratada não só bem, mas com respeito. Temos que entender que a educação não é só investimento, porque aí é uma questão muito econômica, né, muito capitalista, não sei o que lá. Mas a educação ela tem que ser considerada como o bem social maior que um país possui. É a educação. O bem maior social que um país possui é a educação. Professora, a senhora é uma pessoa otimista? Sou. Tenho certeza que sou otimista. E acredito que se nós continuarmos nessa caminhada e se não houver nenhum retrocesso, nós teremos um país de um povo realmente forte, porque é educado. Professora, muito obrigado. Obrigada eu. Obrigada. Tudo de bom, né?